Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje eu vou compartilhar o preparo de uma massa de pizza feita à base de couve-flor. Não vai absolutamente nada de farinha, nenhum tipo de farinha. Então uma ótima opção para quem está procurando uma ideia de massa de pizza low carb ou sem glúten. Uma delícia. Os ingredientes usados no preparo dessa massa vão estar direitinho aqui embaixo na descrição do vídeo, também outras dicas, então não deixa de conferir. E para o preparo dessa pizza você vai precisar, é claro, couve-flor, uma cabeça de couve-flor fresca. Você poderia substituir isso aqui por brócolis, eu não testei, mas eu tenho certeza que daria certo, porque couve-flor e brócolis têm a mesma textura, então se você preferir pode usar brócolis. E o que eu fiz aqui, eu lavei a couve-flor bem e vou cortar em pedaços e processar no meu processador de alimentos. Se você não tem processador, você pode fazer esse processo aqui num ralador. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas funciona e às vezes até melhor porque você suja menos utensílios. Eu prefiro usar o meu processador porque é bem rapidão, então eu acrescento toda a couve-flor picada e processo até ficar essa consistência bem fininha, quase que uma consistência de farinha. Eu paro o processador, raspo um pouquinho as bordas da tigela porque acaba, né, grudando, e quando tá nessa consistência tá prontinho. Agora o próximo passo, eu vou transferir isso aqui para uma tigela e levar lá para o micro-ondas por 10 minutos para que amacie e cozinhe um pouco. Se você não tem micro-ondas, você pode fazer esse processo aqui numa panela, você só acrescenta e dá uma refogada. Agora que ficou 10 minutos lá no micro-ondas, eu retiro e como tá muito quente ainda, eu vou deixar um tempinho aqui para que esfrie. O próximo passo, isso aqui, gente, é muito importante. Eu fiz essa massa em outras ocasiões e pulei esse passo e o resultado não é tão gostoso. Você pode usar um pano de voal ou um desses sacos de fazer queijo, né? Esses coadores de queijo, de leite vegetal. E agora eu vou espremer bem, gente, mas esprema bem mesmo para que saia todo o excesso de líquido. E vejam só, gente, quanta água saiu dessa cabeça de couve-flor. Eu não acrescentei absolutamente nada de água. Por isso, né, que couve-flor é um alimento tão baixo em calorias, porque mais da metade dela é água. Vou transferir de novo para a mesma tigela que eu usei lá no início. E agora os próximos ingredientes é ovos. E aí você vai dar uma temperadinha com sal e ervas secas e também queijo ralado. O queijo aqui, ele ajuda a dar mais liga nessa massa, porque assim que ele derrete, ele dá uma certa liga, né, na massa. Pode sim, gente, acrescentar farinha nessa massa, tipo assim, 2 a 4 colheres de sopa. Se você não quer necessariamente uma massa sem glúten, uma massa super low carb. Se você acrescentar um pouco de farinha, eu fiz um teste, acrescentei 2 colheres de sopa de farinha, a massa ficou bem mais firme. Agora que eu tenho uma forma de pizza que eu coloquei um papel manteiga por cima. Eu super recomendo você untar o papel manteiga com óleo, porque senão pode grudar. E você tem que usar um papel manteiga aqui, porque depois a gente vai ter que virar essa massa. Acrescento a massa, espalho um pouquinho com uma colher e depois eu uso as mãos mesmo assim pra moldar o tamanho. E aí depois no final eu só dou uma arrumadinha assim com uma colher, só porque eu queria uma que ficasse mais bonitinho, né? Porque geralmente eu fotografo as minhas receitas. Agora o forno lá tá pré-aquecido, eu esqueci de falar, gente, mas pré-aqueço o forno já lá no início. E eu vou levar lá pra assar por 20 minutos em 200 graus. E quando tá nesse ponto assim, você vê que a massa firmou mesmo, deu uma boa douradinha por cima, você vai retirar e aí eu vou retirar o papel manteiga e levar para assar novamente. Esse passo aqui é opcional, eu recomendo porque eu acho que a parte de baixo acaba ficando um pouquinho úmida e se você levar para assar novamente, ela vai ficar bem mais crocante. Levo lá pro forno por mais 10 minutos. E aí quando retira, tá bem mais sequinha e é hora de você rechear. Eu nesse dia resolvi fazer ela usando molho de tomate,
Também usei abobrinha que eu cortei assim em formatinhos de folhas, aí eu dei uma temperadinha com sal e azeite de oliva. Também coloquei um pouquinho de pimentão amarelo e tomatinho cereja. Eu não coloquei muito queijo porque a massa já tem queijo. Mas aí, é claro, você pode usar, gente, qualquer outro tipo de recheio. Faça aí a sua pizza do jeito que você preferir. Agora que eu terminei de rechear ela, vou levar lá pro forno por mais... Aqui você tem que ficar de olho, a minha acho que ficou uns 7 minutinhos até o queijo, né, derreter e os ingredientes derem uma leve douradinha. E tá prontinha aqui a nossa pizza. Eu gosto de deixá-la bastante tempo, que as bordinhas assim ficam bem douradinhas, bem sequinhas. Quando você fatiar, você vai ver que segura bem, mas é claro que não é uma massa igual a massa feita com farinha de trigo, gente. Ela não vai ficar tão crocante. É uma alternativa, mas nunca, né, gente, essas alternativas ficam iguais às massas tradicionais feitas com farinha de trigo. Eu particularmente adorei, o meu marido também gostou muito, muito mesmo. E uma dica, gente, você pode fazer essa massa aqui, você faz, assa e aí você congela ela sem o recheio. Então você já prepara a massa ali, assa ela. Antes de você colocar o recheio, você pode congelar. E aí quando você quiser comer uma pizza, você só retira, coloca os recheios, assa e tá prontinha aí a sua pizza low carb, sem glúten. Eu tenho outro vídeo aqui no canal que eu fiz tipo uns wraps feitos à base de lentilha ou quinoa, que é muito simples de preparar. O único ingrediente é a lentilha ou a quinoa e que você também pode usar como base de pizza. Também são opções maravilhosas, bem menos processadas, sem glúten, que eu super recomendo. Isso então era tudo que eu tinha pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e eu vejo vocês, é claro, no próximo vídeo.